Maravilha, maravilha, maravilha! Começa agora o programa Cristal Líquido, o seu programa matinal que revitaliza e equilibra seu corpo físico, mental, emocional e espiritual por meio do reiki, por meio da meditação ascensional. E, como sempre, a gente começa o programa com a meditação Gachô. A meditação Gachô, canalizada, criada por Mikao Usui, o mestre que canalizou o reiki contemporâneo. O reiki já existia e ele só reconectou com essa energia de cura poderosíssima, que é capaz de curar vícios, que é capaz de curar distúrbios de ansiedade, distúrbios de depressão. E se tão somente você assistir esse programa diariamente, você ganha forças para lutar contra esses vícios, compulsão por comida. O reiki não emagrece, mas ele vai te dar forças, a força que talvez você precise para lidar com aquela compulsão por alguns alimentos que engordam, e isso vai te ajudar a emagrecer, por exemplo. Então o reiki vai te ajudar de várias formas, vai te ajudar a viver melhor a cada dia. E esse programa, ele traz a energia do reiki, juntamente com a cura da meditação ascensional, que vai elevar, ascensionar as nossas vibrações, os nossos pensamentos. Vai te dar a oportunidade de um dia com inspiração. Antes de começar então a nossa meditação Gachô, eu peço que você ponha as suas mãos postas uma à outra. Gachô significa isso: mãos que se juntam para meditar, mãos que se juntam para rezar, mãos que se juntam para orar. E você vai concentrar na pulsação das falanges do dedo médio, tá? Concentra nas pulsações da falange do dedo médio. E respira fundo. Só por hoje não me irrito, só por hoje não me preocupo, só por hoje sou humilde e grato, só por hoje trabalho honestamente, só por hoje sou bondoso, sou amável e gentil com todas as pessoas, com todo ser vivo. E a mensagem do nosso programa Cristal Líquido de hoje é justamente gentileza, bondade. Já tem o ditado lá do profeta Gentileza no Rio de Janeiro: gentileza gera gentileza, e isso é muito poderoso. Contagiar as pessoas pelo lado positivo, gerar, produzir o bem, começa pela atitude bondosa, generosa. A bondade é tão poderosa que ela recarrega de energia todos que estão envolvidas naquele ato de bondade, direto ou indiretamente. É só você observar. Eu não vou estar trazendo aqui dados científicos, vamos trazer a prática. Se você observar alguém com ato de bondade, automaticamente, assistindo, você se sente vibrando, você se recarrega de energia, se revitaliza, né? Só de assistir alguém praticando um ato de bondade, tá? E quem recebe o ato de bondade se revitaliza de energia.
E quem pratica, quem doa, quem age de bondade, é quem mais ganha e é quem mais se revitaliza. E a bondade aqui eu trago no contexto geral, né? No contexto de doar, da generosidade, beleza, mas principalmente na fala. Se você desenvolve o hábito da bondade na fala, isso é de um poder extraordinário. As pessoas acham, têm uma crença limitante que para que elas sejam respeitadas, para que elas sejam ouvidas, para que elas sejam atendidas ou até temidas, para que elas consigam o que quer, seja vencer um argumento, seja o que quer que seja, elas têm que falar alto, áspero, agressivo, grosseiro. E na verdade é o contrário. Você consegue com muito mais poder e eficiência quando você fala com bondade. E eu não estou aqui falando para a gente usar a bondade para manipular ninguém, porque a bondade não manipula. Quem manipula é o fingimento. E quando você fala com fingimento, você pode até ter um tom macio e agradável, mas o efeito não é duradouro. E quando você fala com bondade, você tem um tom agradável, mas que toca fundo e que transforma quem ouve. Uma frase bondosa, criativa, uma frase carinhosa, quando até mesmo a palavra em si é uma verdade dura, mas falada com bondade, transforma. Então essa bondade na fala é preciso ser desenvolvido como um hábito no nosso dia a dia. A forma como você conversa com seus filhos, a forma como você conversa com seus amigos, colegas de trabalho, pessoas que você é chefe, né? Pessoas submissas à sua chefia no momento do trabalho. Então a forma como você se dirige a essas pessoas na fala faz toda a diferença para induzir essas pessoas a também praticarem a bondade, a também praticarem esse ato. Eu gosto muito de citar aqui livros sagrados, provérbios, ditados de sabedoria. E não me apego a uma religião ou outra, mas esses livros, como a Bíblia e outros livros antigos, sagrados, eles trazem realmente uma sabedoria com eles. E tem um texto bíblico que diz que a língua é macia, mas é capaz de quebrar osso duro. E é interessante, eu não lembro esse texto aqui, tá? Acho que é em Provérbios, mas não lembro bem. Mas eu lembrei da essência do texto, e é isso que importa. E isso traz assim uma mensagem no sentido de que alguém pode se dirigir a você com dureza, né? Alguém pode se dirigir a você com dureza como um osso. Mas se você responde com bondade, aquela dureza é quebrada, aquela dureza ela deixa de atuar no momento em que você age com bondade. Então a língua ela tem um poder incrível de suavizar o impacto de uma discussão e transformar uma discussão em uma reflexão. A língua tem um poder incrível também de fazer o contrário, de transformar uma discussão, de transformar uma reflexão em uma discussão. Porque a língua ela também é tida nos textos sagrados como uma espada. Fala que a língua, fala que a língua fere mais do que a estocada de uma espada. Porque o ferimento da espada é capaz de cicatrizar. E o ferimento de uma palavra irrefletida talvez não cicatrize.
talvez fique como uma ferida fresca, aberta recentemente, mesmo que por anos. Dose com um bom profissional para poder detectar uma palavra irrefletida que foi dita a ela na infância e poder ressignificar aquela palavra. Agora, até encontrar essa palavra no subconsciente daquela pessoa sofrida, depressiva ou em alguma situação e poder ressignificar isso, talvez leve uma vida toda, talvez leve prejuízos absurdos, talvez essa pessoa tenha perdido até mesmo décadas de sua vida. Então, somente por uma palavra dura e refletida que ela ouviu na sua infância, na sua adolescência. Então, a palavra ela é de um poder construtivo ou destrutivo absurdo. Eu observo relacionamentos sendo destruídos tão somente pelo tom da fala, pelo tom de voz, pelo hábito de falar com dureza, aspereza, agressividade, quando deveria ser o oposto, quando deveria ser o hábito de falar com bondade. É tudo uma questão de hábito. E se você desenvolve o hábito de falar com bondade, se você desenvolve esse hábito, aí sim é como a Bíblia diz, a língua é mole, mas é capaz de quebrar ossos duros. É capaz de quebrar a dureza com que o outro vem até você, com que o outro se dirige. E você falar com bondade não é você ser besta, como diz aqui no interior da Bahia. Aquela pessoa boba, aquela pessoa que os outros dominam. Não, você falar com bondade pode ser com firmeza, mas de maneira agradável. Pode esbanjar do coração para fora um desejo sincero de resolver aquela situação, de chegar a um bom senso, de chegar a uma criatividade. Nós estamos em uma semana de partida final para a questão eleitoral, para a questão política. E nós estamos vivendo uma época muito decisiva, talvez a política de mais polaridade que já existiu no nosso país. E isso está criando uma tensão muito grande nas pessoas. E as pessoas perderam a capacidade de refletir por que gostam do candidato X ou Y. Perderam a capacidade de expor porque gostam da esquerda ou da direita, porque só sabem conversar com agressividade. Só sabem conversar desfazendo do outro. Fazer parte do partido X, do partido do lado X, virou sinônimo depreciativo. Fazer parte do partido Y virou outro sinônimo. E eu não vou estar nem trazendo aqui esses sinônimos. O que eu quero trazer aqui é que isso não vai ajudar em nada, isso não vai trazer boas vibrações para esse momento, que talvez seja de fato muito decisivo no nosso país, que talvez seja de fato muito importante, que talvez seja de fato o divisor de águas para que se atinja uma era mais iluminada, uma era mais de limpeza, enfim, talvez seja esse momento, mas que a gente não está ajudando em nada quando eu digo a gente, a humanidade brasileira, quando a gente se dirige a quem pensa diferente de maneira agressiva, quando a gente faz postagens agressivas. Porque tanto um lado como o outro traz na sua fala esse contexto, lamentavelmente, esse contexto de desfazer do outro, de depreciar o outro,
maltratar o outro, né? Nas suas postagens, trazem isso. E isso não vai ajudar no momento. Essas vibrações não vai trazer o que talvez a espiritualidade esteja querendo trazer, né? Então, se a gente quer que a luz vença, a gente precisa agir de acordo com a luz, com o amor, com a bondade. Se você quer convencer alguém a fazer parte da sua ideologia política, do partido que você quer, ser firme, tá? Acontece muito dentro dos políticos, mas com bondade, que seja firme na fala, mas que seja bondoso. Convença com bondade, convença com a voz agradável, não com engano, não com fingimento para enganar, mas com bondade para convencer, com bondade para trazer um claro entendimento do porquê que você quer isso. Mas o nosso contexto aqui não é esse. Isso também é necessário, é urgente, porque estamos na semana decisiva. Mas o contexto aqui é a bondade para trazer altas vibrações no seu lar, no seu ambiente de trabalho, na escola, com seus colegas, com seus professores ou com seus alunos. Trazer a bondade no dia a dia, exercitar a bondade, principalmente na fala, principalmente como você se dirige a outra pessoa quando conversa, o que você tem hábito de falar. São palavras edificantes, magníficas, maravilhosas, ou são palavras de baixo calão, xingamentos, de baixa vibração? Comece a observar isso. Comece a observar isso, porque isso vai fazer diferença. Isso de fato muda a sua vibração naquele momento. É simples, é só você entrar um pouquinho em sintonia com o ambiente, relaxa um pouquinho e usa palavras agradáveis, inefáveis, bondosas, e observa como as vibrações acontecem. E depois você, só a texto de estudo e de percepção, usa palavras agressivas, de baixo calão, xingamento, para você ver se não altera a vibração do teu íntimo. As tuas células vibram de maneira diferente. Se você ainda não desenvolveu a percepção disso, é porque você não parou para observar isso. Mas se você parar para observar, você vai ver que é diferente. Você vai ver nitidamente que é diferente, tá? Todo mundo pode perceber o que é uma palavra bondosa, como ela age no nosso corpo, no ambiente, e o que é uma palavra áspera, grosseira. O que é uma palavra inefável, agradável, magnífica, de luz, de amor, e o que é uma palavra de xingamento, palavra de baixo calão. Todo mundo sabe que as vibrações mudam. E se você, para se sentir vivo, você acha que para resolver um problema, para induzir alguém, você precisa desenvolver esse tom de voz e essas palavras agressivas e de baixo calão, é porque infelizmente você já está vibrando em uma situação dessas, mas que não vai te ajudar em nada, que pode causar até doenças em sua vida. Precisamos de um mundo mais bondoso, de um mundo com menos barulho, de um mundo em que permita que o silêncio se comunique. A verdade é essa, de um mundo que tenha pelo menos pausas. Precisamos de um mundo que tenha bondade, que tenha suavidade. E você pode ser portador disso. Você pode ser portador disso de várias formas. O que é que você posta nas suas redes sociais? O que é que você comenta? Né? E quando você posta uma frase de energia, de bondade, de luz, é simplesmente porque você se sente que é obrigado ou você posta com prazer? Mas o que é maioria nas suas postagens? São notícias ruins? São coisas irrelevantes ou de baixa vibração? Ou são coisas elevadas, coisas de vibrações elevadas?
Começa a observar tudo isso. Começa a fazer parte de um movimento vibracional que eleve luz, que traga luz para as pessoas. Começa a fazer parte de algo assim. Para você ver como isso envolve, afeta as pessoas à sua volta. Beleza? Começa compartilhando o programa Cristal Líquido para as pessoas. Começa comentando no comentário fixo desse programa um incentivo, um comentário para que o YouTube entenda como um programa relevante, como um programa que pode fazer a diferença na vida das pessoas ao começar o dia. Porque para mim não vai fazer diferença se as pessoas vão assistir o programa ou não. Eu estou fazendo a minha parte, e isso é o que de fato me realiza. Agora, para as pessoas que assistirem, sim, pode fazer a diferença. E pode fazer a diferença para elas em vários sentidos. Pode fazer a diferença para ela se os vizinhos dela assistirem também. Se outros membros da família assistirem também. Entende como que é isso? Pois é isso aí. Gratidão. Vamos concluir, como sempre, o nosso programa com a meditação ascensional arcturiana. É uma meditação canalizada por Joshua David Stone e que traz um poder de elevar as nossas vibrações, os nossos pensamentos, trazendo um aumento no consciente de luz, de amor e trazendo automaticamente cura para os nossos sistemas de 4 corpos, limpando energias densas que talvez estejam na nossa aura, talvez estejam ao nosso redor, trazendo um momento curativo e pacífico. Então é um momento de meditação, e para que você sinta e perceba melhores vibrações positivas desta meditação ascensional, para que você sinta em suas células exatamente o efeito, o resultado dela, é sugerido que você entre em um processo de relaxamento. Então, alinha a sua coluna, conecta-se com tua respiração, respira profundo, solta devagar, uma respiração profunda e suave, e se permita a cada respiração relaxar mais, e perceba como vai se sentindo cada vez melhor. E como isso permite insights, ideias brilhantes para o seu dia de produtividade. Compartilhe esse momento em seus grupos de espiritualidade, de terapias, de desenvolvimento pessoal, de autoajuda. Assim que você terminar de assistir o programa, porque ele vai ficar gravado, ele emana reiki e traz a cura da meditação ascensional. Com o Senhor e Senhoras de Arctur e os arcturianos. Invocamos agora a hierarquia cósmica e planetária, e mais especificamente o Senhor e Senhora de Arctur e os arcturianos. Pedimos aos arcanjos Miguel e Fé que ponham uma cúpula dourada de proteção em torno de todas as pessoas envolvidas nesta meditação. Invocamos Melquisedeque, Mahatma e Metatron, que façam surgir uma rede de platina para remover toda e qualquer energia desequilibrada. Vai relaxando mais e sentindo todo esse processo acontecendo em sua alma, em suas células, em seu ser. Conecta-se com o seu coração. Invocamos o Senhor de Arctur e os arcturianos para que nos leve no corpo etérico ao nosso banco de ascensão na nave mãe arcturiana.
Pedimos ao Senhor de Arquituro que traga a máquina do Pana para limpar e purificar todos os nossos ladis e meridianos de acupuntura, limpando e purificando Ida, Pincala e Xuxuma, para que a energia Kundalini flua livremente e acenda sob supervisão monádica. Pedimos agora ao Senhor de Arquituro que instale o sistema de galvanização arcturiano conforme o potencial mais alto de cada um. Agora pedimos ao Senhor e Senhora de Arquituros e aos arcturianos o aumento do nosso consciente de amor conforme o mais alto potencial de cada um. Pedimos aos arcturianos que fortaleçam a malha de cada um dos participantes para o seu equilíbrio perfeito, como é da vontade de Deus. Chamamos o Senhor de Arquituros para ancorar os cristais líquidos arcturianos no sistema de 4 corpos de cada participante, para desativar toda e qualquer energia negativa. Pedimos ao Senhor de Arquituros que ancore e ative o cilindro dourado para remover 100% da energia negativa, incluindo todos os implantes e elementais negativos. Pedimos ao Senhor de Arquituro que nos leve à Câmara de Luz Arcturiana. Pedimos agora que a nave-mãe nos leve à Câmara de Cura Arcturiana, para a cura de todas as lições de saúde etérica e física. Respira e sente essa cura acontecendo. Emana a luz mentalmente, uma luz dourada, aonde você sente uma dor. Seja uma dor física, seja uma dor mental, emocional. Seja um sentimento de culpa que desequilibra seu corpo espiritual. Emana a luz nesse momento, para esse lugar, para esse sentimento. Seja uma dor afetiva, emana a luz para essa pessoa. Pedimos então ao Senhor de Arquituro e aos trabalhadores do templo arcturiano um programa de revitalização arcturiana. E finalmente pedimos à máquina da alegria arcturiana que preencha todo o nosso ser de alegria, que esse dia seja realmente um dia de alegria, um dia vibrante, um dia de entusiasmo. Todos aqueles que acessarem essa máquina da alegria de forma consciente não param de rir. É realmente incrível. Pedimos agora ao Senhor de Arquituro que conecte cada um de nós aos computadores da nave-mãe, pois assim, se eles quiserem falar de novo conosco, vamos estar online. Vamos reservar esse momento final para agradecer ao Senhor de Arquituro e os arcturianos por sua ajuda generosa. Pedimos ao Senhor de Arquituro que nos leve suavemente de volta à Terra e ao corpo físico, trazendo conosco a lembrança total da experiência de luz e do amor que acabamos de ter. Gratidão, gratidão, gratidão. Está feito. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado pelo like, pelo comentário fixo no canal. O comentário no chat, ele sai depois. O comentário lá fixo, ele fica dando pulsação para o vídeo. Muito obrigado por tudo. E até amanhã. Amanhã será mais cedo o programa, por uma questão de necessidade maior. Terei que viajar amanhã, então terei que fazer o programa mais cedo, porque de segunda a sexta esse programa acontece normalmente às 7h30, mas amanhã será bem mais cedo. Amanhã será às 5 horas da manhã, a hora que começa o programa. E depois volta ao normal, né? A depender aí do andamento. Até amanhã.